Começa agora o programa Sensibilidade. Apresentação: José Damião. Alô, 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 amigo ouvinte da Rede Boa Nova de Rádio, você que também nos acompanha no YouTube, Tatiana Benítez, gratidão, gratidão, gratidão. Estamos começando mais um programa Sensibilidade. E no programa de hoje a gente trouxe Celina Sobral. Celina Sobral, que é palestrante. Celina Sobral, olha, que está aqui na programação da Rádio Boa Nova toda quarta-feira, tirando suas dúvidas no pronto atendimento. Tem também dualidade aqui na programação da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior. Celina Sobral é essa trabalhadora incansável aqui da doutrina espírita, que vai conversar um pouquinho com a gente. E aqui, né, no canal, no YouTube, Tatiana Benítez também tem Gerando Amor toda quarta-feira. Olha quando trabalha a Celina daqui para conversar um pouco com a gente. Celina Sobral, que bom de estarmos juntos, Celina. Damião, querido, que prazer estar com você. Todos que estão conectados a nós, que vão estar depois ligadinhos, recebam aí o nosso abraço, o nosso carinho, a nossa satisfação, que essa energia de amor circule entre todos nós. E lembrando que o nosso último programa, que está aí no ar, também no portal Mundo Maior, na TV Mundo Maior, é o de coração para coração, além desses que o Damião trouxe para a gente aí, e vai ao ar assim, de primeira, nas segundas-feiras também, na parte da tarde, por volta de 2h30, está sempre lá um programa novo de coração para coração, além do Gerando Amor aí, né, que está aí em outros canais, em outras conexões aí, o Dualidade, que está com a gente ainda, o Pronto Atendimento, e as palestras no nosso canal do YouTube também, né, Damião? youtube.com, que agora é @Celina Sobral. Estamos aí junto divulgando o Espiritismo para várias partes do mundo e para muitos corações mesmo. Celina Sobral, que você tem a disponibilidade de acompanhar no portal dela as palestras, mas ela está caminhando aí. O quanto caminha essa mulher aí para a realização das palestras. Gratidão, Celina. E no Sensibilidade de hoje, Celina, a gente vai falar de servir nos dias atuais, né? Nos darmos de alguma forma. A importância, eu queria que você falasse um pouco, então, já começando disso, né? A importância de servir nos dias atuais, Celina. Pois é, começando com a frase de Chico, que pediu para que a gente trocasse muita paz, tirar o Z e colocar muita pá. Realmente a gente precisa cada vez mais, né, Damião? Nos dias de hoje, nos dias de ontem, no dia de amanhã, servirmos de alguma forma, sermos úteis. E a gente que estuda o Espiritismo, mais do que nunca, estender as mãos, fazer a caridade, como diz lá o capítulo 13 do Evangelho, que não saiba a vossa mão esquerda o que faz a direita. No seu item 4, fala dos infortúnios ocultos, o servir ali sem falar a quem, sem dizer o que é que a gente está fazendo, quem a gente é, e realmente ir atrás dos corações, né, Damião? Aqueles corações que estão tristes, que estão com os infortúnios, muitas vezes ocultos e não abrem para ninguém, que a gente possa, a cada dia, pedir, através das orações, das preces, força e que nos mostrem os caminhos de onde temos que ir, aonde temos que chegar, buscando tantos e tantos corações, mentes conturbadas, tristes, porque está aí a Organização Mundial da Saúde colocando não só a depressão, como a ansiedade, a raiva, o ódio, que é um sentimento triste no ser humano, nos altos patamares aí da Organização Mundial, com porcentagens altíssimas, mostrando a necessidade de nos transformarmos intimamente, e quando a gente lembra e pensa e vai atrás do sofrimento do outro, o nosso sofrimento diminui. Então, está aí a importância de urgenciar a nossa transformação,
os nossos pensamentos, para mudar o nosso sentimento e a nossa atitude para o melhor. E o lindo disso, né, Celina? É lindo de a gente estar servindo. E aí acho que uma coisa também que a gente podia estar comentando, eu acho isso é a melhor parte, né? É não querer nada em troca, nada, absolutamente nada, né, Celina? É colocar esse amor em ação e de levar, de servir. O quanto isso é importante, e aí o quanto as pessoas, nós ainda, aquele egoísmo do ser humano, que ainda precisa aprender a não querer nada, nem um muito obrigado em troca, né, Celina? Isso ainda é difícil para os seres humanos encarnados, pelo menos para a maioria. Geralmente se quer um aplauso, geralmente se quer um reconhecimento, um muito obrigado, e a gente aprende pelos ensinamentos de Jesus, no próprio Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, que nós devemos servir e passar. Não ficar esperando que o nosso trabalho seja reconhecido, porque quando temos o reconhecimento já do homem, da parte material do ser humano, aqui nessa encarnação, nesse planeta, nessa nossa existência, já recebemos a nossa recompensa, como diz o Evangelho. Então, o servir e passar e não esperar essa gratidão, essa recompensa que Damião trouxe muito bem para a gente, já nos eleva um pouquinho na condição espiritual e na condição também de ser compreendido, ser entendido, conforme traz os ensinamentos para a gente. Quando se fala, busca a verdade, e a verdade vos libertará, é buscar o conhecimento para a gente entender que o que precisa é o nosso lado moral e o nosso lado de evolução no lado espiritual. Porque nós estamos aqui em aprendizado, em viagem, nós temos que reencarnar por conta de limparmos os nossos espíritos, buscarmos esse conhecimento, mas a verdadeira vida é a espiritual. Então, buscar aquele que necessita e não ficar pensando, ai, que pena que não falou isso. Jesus nenhuma vez teve um obrigado daqueles que ele auxiliou, mas nós ainda estamos tão ligados ao material e cada vez mais a gente entende e aprende que o materialismo é uma mentira, que nem o nosso corpo é nosso, que as coisas materiais realmente vão ficar, o que a gente vai levar é aquilo que a gente conquistou na alma, são as virtudes, são as leis morais. Então, servir e passar, ter os relacionamentos mais baseados no amor, no perdão, na compreensão, sem crítica, sem julgamento, é o que vai nos fazer, nos tornar, né, um ser humano melhor. Então, já que a gente está encarnado, vamos falar o que Chico falou, né? Vamos ficar aqui o quanto mais tempo e fazer o nosso melhor para poder valer a pena. Porque a gente não sabe quando vai voltar a reencarnar. Tantos aí na fila, esperando para vir para a Terra ou para outros planetas, não só de provas e expiações, mas necessitando dessa melhoria, e a gente aqui, de repente, perdendo tempo, perdendo oportunidades, não fazendo aquilo que a gente tem que fazer e se prontificou antes de reencarnar, não auxiliando aqueles que precisam de nós. Então, é muito triste a gente ver depois que perdeu oportunidades nessa encarnação tão rápida, uma viagem tão passageira, que nos dá aí a chance de sermos seres humanos com um pouco mais de evolução, para irmos atrás dessa nossa luz tão batalhada pelos espíritos quando vêm, que estão lá na verdadeira casa, na verdadeira pátria espiritual, né? E é interessante, né, Celina, porque a gente acaba também percebendo, né, que servir nos dias atuais, nos darmos de alguma forma, aí a gente vai um pouquinho mais longe, né? Se a gente for lembrar um pouco de Paulo, né? O apóstolo Paulo, compreendeu tão profundamente essa verdade que disse: se eu falar a língua dos anjos, se eu tiver o dom da profecia, penetrar todos os mistérios, se tiver toda a fé possível ao ponto de transportar montanhas, mas se não tiver caridade, eu nada sou, Celina Sobral.
Pois é, grande Paulo, né? Trazendo para a gente ensinamentos seguidos, cada frase, cada carta de Paulo é uma lição de vida, é uma transformação moral. Falando aí da caridade, quer dizer, eu posso fazer tudo, mas se eu não tiver a caridade, se eu não tiver o verdadeiro amor, não adianta de nada. E aí a gente pensa, será que a gente está tendo essa melhoria interna para ter a melhoria externa, de fazer aquilo que precisa, né? Qual está sendo o nosso objetivo essencial na vida? O que a gente está fazendo para ser realmente diferente daquele homem velho, daquele ser humano velho, que a gente já precisava ter descartado há muito tempo? Ou a gente não está fazendo nada? Que marcas estamos deixando na nossa existência e para o outro? Que marcas estamos deixando na nossa casa que nos abriga, que é esse planeta Terra? Nós precisamos pensar, refletir sobre isso. O tempo está passando muito rápido, nós não temos mais tempo a perder em relação a nos modificarmos, como a gente falou. Então, essas marcas de sermos caridosos, de sermos seres humanos melhores, estão fazendo sentido para a gente? Ou a gente ainda está naquele tempo antigo lá, buscando realmente tudo para nós, deixando o nosso ego em primeiro lugar, sem pensar no outro, sem se colocar no lugar do outro? E quando a gente fala em servir nos dias de hoje, muito seguidamente vem na nossa mente, nas nossas interrogações diárias, a gente que é espírita, a gente está colocando aqui uma visão espírita dessa situação, será que estamos sendo bons servidores na casa espírita que nos acolhe, que nos auxilia? Será que estamos sendo bons servidores na nossa condição de médium? Porque sabemos pelos estudos que todos nós somos médiuns, alguns ostensivos, outros não. Alguns que vieram com aquelas predisposições no organismo, porque sabemos que a mediunidade é do corpo físico, mas estamos colocando realmente como auxílio ao próximo a nossa mediunidade, muitas vezes de usar a palavra, muitas vezes de fazer um trabalho para auxiliar a casa espírita ou os irmãos mais necessitados, muitas vezes de emprestarmos os nossos ouvidos, a nossa intuição. Às vezes se fala assim, eu não tenho mediunidade nenhuma, só de intuição. Gente, se a gente for buscar no livro dos médiuns, a intuição é uma bênção grandiosa para aquele que tem, que sabe usar, porque é alguma coisa que já foi, assim, relembrado antes de reencarnarmos e vem para a gente daquela forma de, assim, até meio, às vezes, estranha. Nossa, está vindo isso na minha cabeça, estou sendo intuído disso, daquilo, e não sei porquê, e a gente se assusta e não sabe se segue, se não segue. E aí, essa nossa forma de servir através da nossa mediunidade, que deve ser estudada, de repente, na casa espírita que a pessoa frequenta, ou pega lá o livro dos médiuns, vamos ler, vamos estudar, vamos reler, sim, buscando condições melhores para que a gente se coloque a serviço do Mestre Jesus, que conta conosco nessa mudança do planeta, próximos aí da regeneração, já há algum tempo, vamos engateando, ainda não conseguimos, ainda vai demorar um pouco, vai. Mas se a gente pode usar o que existe dentro de nós, e principalmente essa mediunidade aí, de caridade, de auxiliar de alguma forma, vamos fazer. Porque, como nós dissemos, não temos mais tempo a perder. A gente precisa sentir a dor do outro para ser um ser humano melhor, porque se eu me preocupo só com a minha dor, com as minhas dificuldades, com meus desafios, de que adianta o que eu estou estudando no Espiritismo, que nós estamos querendo aprender e trazer para a nossa vida? Quando nós colocamos o egoísmo em primeira instância, em primeiro patamar, a gente não ganha nada. Temos que cuidar de nós? Temos. Temos que ser servidores também, no sentido de buscar o melhor para o nosso espírito, dentro do nosso corpo, claro, mas jamais esquecer do próximo, jamais nos colocarmos na condição de estender as mãos naquela hora mais necessária, através de uma prece. Se a gente não pode estar lá longe, do outro lado do planeta, mas onde as pessoas e as energias são necessárias para que a gente doe, que façamos uma prece e uma oração
naquele momento que a gente vê que precisa ir para aquele lugar, para aquelas pessoas, tantos irmãos nossos hospitalizados, tantos irmãos nossos sofrendo dores aí tamanhas, que de repente são muito maiores que a nossa, e a gente acha que só a nossa que precisa da oração do outro, do auxílio do outro. Não. É isso que é servir. Nos dias de hoje, mais do que nunca, a oração precisa ser feita, precisa ser encaminhada. A oração é também um gesto de amor. De repente, se a gente não pode falar, se a gente não pode transmitir, porque estamos com o nosso coração muito triste, muito agoniado, vamos pensar em Jesus, vamos pensar numa flor, vamos pensar na natureza, vamos emanar energias de amor e de carinho para aqueles seres que estão nascendo, para aqueles seres que estão voltando para a pátria espiritual, para governantes de todas as nações, não só nos preocuparmos com o nosso país, mas nos preocuparmos com o nosso planeta, nos preocuparmos com o universo, nos preocuparmos com tantos e tantos aí que nem lembram, que nem sabem da existência de um Deus Pai de amor, de bondade, de misericórdia. Vamos nos doar cada vez mais, não é, Damião? Sim, e o bacana disso, né, que quando a gente propôs ali para a Celina, para a gente falar de servir nos dias atuais, nos darmos de alguma forma, né? Aí a Celina agora fala de, como é que ela falou? Vamos pensar em Jesus. Aí quando a Celina fala, aquelas coisas de gatilhos que a gente associa na hora, quando ela fala, vamos pensar em Jesus, eu já vou me lembrar de Livro dos Espíritos, né? Questão 886. Qual o sentido da palavra caridade entendia por Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão das ofensas. O BIP, né, Celina Sobral? Sim, o famoso BIP, também muito bem colocado, Damião. Você é um querido aí, instrumento da espiritualidade superior, além, lógico, de todo o seu conhecimento, seu estudo. A gente precisa estar do lado, estar nas nossas mãos esse BIP aí, que é para a gente não esquecer. O Livro dos Espíritos trazendo o que é caridade, né? Benevolência, fazer realmente o bem, mas fazer o bem do nosso coração, com a nossa vontade firme de fazer o melhor e de servir para que o outro sinta o que nós estamos dando, o que nós estamos doando, realmente sem nada em troca, sem exigir que se faça nada para a gente, sem nem mesmo reconhecimento, e muito menos situações iguais. Ah, estou fazendo para aquele porque pode devolver para mim igual. Não, não, não. Indulgência. Eu costumo dizer que indulgência é sermos o melhor advogado de defesa do outro. É enxergar o que ele faz de bom e esquecer um pouco até aquilo que já fez que não foi tão legal para nós ou para o outro, porque todos nós temos, sim, pontos bons. Somos partículas divinas. Temos o amor dentro de cada um de nós, mesmo que não pareça. O outro tem também. Se a gente tem e sabe que somos filhos de Deus, temos o DNA do Pai, então por que o outro, por pior que esteja parecendo de momento, também não seria uma partícula de amor? Então vamos ser indulgentes com o outro, sim, enxergando, olha, alguém está falando só coisa mal do outro, vamos mostrar um ponto positivo. Vamos mostrar que ele tem, sim, como cada vez se melhorar e está se esforçando para melhorar, porque aí a gente ajuda o outro a se modificar. Porque se a gente está focado só no mal da pessoa, ou da situação, ou até mesmo do fato, a gente está fortalecendo aquelas energias. A gente está fazendo com que aquela emanação seja cada vez mais espargida e seja maior daquele ser ou daquilo que está acontecendo. Então, olhar o bem, olhar o lado melhor de tudo e todos, é um passo também grandioso para essa lei de amor que nós temos que vivenciar, que Jesus nos ensinou, dizendo assim, olha, ama, o jeito é amar. A forma de modificar é trazer a sua maior parte em amor ao outro, amando os inimigos, amando aqueles que nos prejudicam, não importa, porque as situações vão mudar e existe uma lei moral que se chama Lei de Justiça, Amor e Caridade, como está lá no capítulo 17 do Evangelho, Sede Perfeitos.
Então, não somos nós que temos que fazer a justiça. Nós temos que aprender a ver o bem onde todos só veem o mal. E aí, o BIP termina com P de perdão. É fácil perdoar? Não é fácil. Lógico que não é fácil, mas nós temos que ir treinando, nós temos que ir aprendendo a deixar passar certas coisas e mudarmos o foco da situação, mudarmos o foco daquilo que recebemos. Difícil, nós ainda estamos numa condição ainda muito material, muito egoística, assim, orgulho à flor da pele, mas se a gente não começar a fazer de conta que está tudo bem, como Joana de Ângeles trouxe para a gente. Ah, mas eu estou sendo falso, perguntaram para ela. Quando eu estou tratando bem aquele que me trata mal, se meu coração ainda não está mandando aquilo, o que Joana respondeu? Não, você não está sendo falso, você está se educando. E está aí, o perdão trazendo para a gente a chance de nos educarmos de uma forma mais grandiosa, empurrando o nosso caminhar como espíritos em evolução e aprendizado para frente, empurrando para frente de uma forma mais rápida. Ai, não vamos esquecer aquilo, porque esquecer seria deixar de lado o aprendizado. Quando nós formos seres angelicais, evoluídos, nós vamos ver tudo que a gente já fez, tudo que a gente já passou, tudo que a gente fez passar, o que foi de aprendizado para o nosso espírito. Então, perdão não é esquecer. Perdão é a gente vivenciar, ouvir, estar naquela situação de novo e não doer o nosso coração. Não sentir mais aquele sentimento de raiva, de mágoa, de rancor. Gente, a mágoa, o ressentimento adoece a gente. Adoece o corpo físico, porque solta tipos de enzimas, de produtos existenciais que penetram no nosso perispírito para chegar para sair do nosso espírito e chegar no nosso corpo físico de uma forma venenosa. Olha só, a mágoa, hein? A gente está dizendo, não estou nem com ódio, estou com mágoa. E aquilo adoece, porque mexe no nosso sistema imunológico, que é o sangue, e os nossos chakras também, que estão no nosso perispírito, ficam desalinhados, ficam adoecidos. Aí a gente toma um monte de passe, recebe um monte de passe, bebe água fluidificada, faz o evangelho e parece que aquilo passa de raspão na gente, porque precisa limpar o interior. Ah, mas você não sabe o que me fizeram, né? A mágoa está muito em mim. Lógico, a gente não sabe, né? Estamos aqui conversando, eu, Damião, você aí do outro lado. A gente não sabe o que você está passando, respeitamos, né? Receba aí o nosso carinho, o nosso calor de amor, de vibrações positivas, porque a gente não sabe o que o outro está passando. Todos têm uma história de vida. Eu, Damião, Tatiana, vários que estão conosco também, nós temos uma história de vida que, se a gente for contar aqui, até, né, os animaizinhos, os insetos vão chorar com a gente, mas a gente tem que colocar como aprendizado, receber as situações de bênçãos da vida, que são as bênçãos, mesmo aquelas que a gente acha que não é, e treinar o perdão, treinar mudança de situação, e, de repente, mudando o nosso foco mental, lembrar de uma música boa, conversar com uma pessoa que a gente gosta, dar risada, porque senão a gente fica cada vez mais adoecendo, lembrando dessas coisas que não são boas para a gente. Não é assim que funciona, Damião? Porque é o que você está falando, né, Celina? O quanto é importante. A gente foi lembrar do BIP ali, você lembrou do perdão, o quanto é importante, né? Porque é aquilo, na verdade, de a gente parar e pensar e falar, poxa vida, posso fazer diferente, posso fazer melhor, a vida vai nos oferecendo possibilidades. E ainda sobre esse servir, né, Celina, a caridade, segundo o Espiritismo, é o exercício do verdadeiro amor, desse amor incondicional, né, Celina? Sem interesse de qualquer recompensa. E, ao mesmo tempo, um dever, não? De cada indivíduo para com os demais. Isso em todas as circunstâncias, não é, Celina? É exatamente, é esse dever interior de buscarmos essa nossa melhoria. Quando a gente fala de luz, nós temos luz.
Aí muitas vezes a gente fala, não, eu não tenho não, já fiz tanta coisa errada, eu ainda faço muita coisa errada. E eu digo, olha, nós já fizemos muita coisa errada, estamos fazendo, ainda vamos fazer, porque somos espíritos em aprendizado. Nós estamos buscando o crescimento. Só que a gente tem que buscar onde que está o interruptor para acender essa nossa luz. Se a gente vê lá o livro Voltei, o irmão Jacob, olha, o sacrifício, né? Um trabalhador, um grande dirigente, presidente de casa espírita, quando encarnado, passou baixo quando chegou no plano espiritual e mesmo sendo recebido por Bezerra de Menezes. Já pensou a gente desencarnar e ser recebido por Bezerra de Menezes? Ele foi, o irmão Jacob. Mas para buscar essa luz interior, né? Praticar a caridade no seu mais alto teor, no seu mais alto valor, não é fácil, não é de uma hora para outra. Ele orientava espíritos aqui nas casas espíritas, na última que ele trabalhou também, ele estava com trabalho espiritual, com um espírito que tinha grande dificuldade, estava em grandes trevas emocionais, não enxergava muita coisa. E ele foi devagarinho, foi buscando, foi continuando naquele trabalho que ele começou aqui, até chegar ao ponto de emanar tanto amor que devagarinho foi conseguindo aquela luz interior. Então, veja a gente, olha a insistência do trabalho, olha a insistência do servir, principalmente nas condições e com as pessoas mais difíceis. Aí a gente vai lá para o nosso lar, para a nossa família. Quem vem com a gente? São aqueles espíritos que ainda não conseguimos amar conforme é a lei de amor. Ser um praticante do amor incondicional não é de uma hora para outra, lógico. O amor incondicional é difícil. Jesus nos amou, nos ama, é governador aqui do nosso orbe, Deus nos ama incondicionalmente, os espíritos de grande luz. Nós vamos chegar lá? Vamos. Vamos ser seres perfeitos, lógico, relativo, a Deus não é, ninguém vai chegar a uma perfeição divina, mas quando a gente for seres humanos angelicais, como for seres humanos, nós vamos amar incondicionalmente. Né? E esses relacionamentos com Deus, com esses grandes espíritos, é muito difícil, porque a gente pode fazer o que for e Deus vai continuar nos amando da mesma forma. E com a gente tem que batalhar. Por isso que é difícil mexer com essa nossa luz interior, por isso que é difícil essa verdadeira caridade que Paulo trouxe para a gente, que Jesus vivenciou, não falou nada, viveu para mostrar para a gente, né? Andava aí atrás de seres que precisavam do amor, da cura, que precisavam da palavra, que precisavam da mão de Jesus junto. E a gente? Será que a gente está indo atrás de servir? Ou a gente está esperando ainda? Se precisar de mim, me procura. Delicada a situação. Porque a gente tem que ir atrás, né, Damião? Aquele negócio de dizer, não, se precisar de mim, me procura, é o ego em primeiro lugar de novo. De novo. E é muito complicado, né, Celina? Porque em quantos momentos, né, a gente acaba percebendo, né, do ser humano, né, quando ele vai tendo esse sentimento de solidariedade, né, colocando-se no lugar daquele que vivencia a dor, o sofrimento, a necessidade, aí tendo a capacidade de compreender o que ele necessita, como ele está vivendo aquele momento, em um movimento voluntário, né, que é iniciado justamente por esse sentimento de solidariedade, né, Celina? Pois é, a solidariedade toda hora está vindo ao nosso encontro aí, através de darmos um prato de sopa, uma roupa, uma palavra amiga, ouvirmos situações aí calamitosas no mundo, nas nossas cidades, no nosso país, exigindo da gente essa mudança, essa transformação e sermos, sim, solidários, sermos mais amigos, sermos mais amor. Quando se vê essas grandes calamidades, esses infortúnios, que, de novo, o Evangelho fala para a gente nos infortúnios ocultos, primeiro a gente vê na mídia tanta coisa acontecendo. E quando acontecem essas coisas assim, terríveis, grandes, as pessoas parece que são mexidas no seu interior e vão lá, ou obrigadas ou não, elas se unem e auxiliam.
Então, muitas coisas também que acontecem é para trazer a solidariedade dos povos, das situações ali, daquelas... Quando a gente viu situações de chuva aí nas praias, quando a gente vê situação de muito calor, de muito frio, de guerras, etc., as pessoas se reúnem de uma forma ou outra, pedem e conseguem força interior para ir lá e fazer um socorro de alguma forma. Então, a solidariedade também é uma forma de empurrar o ser humano para frente na sua evolução, na forma de servir. Quando a gente fala do autoconhecimento, eu não sei se eu tenho condição de fazer aquilo, então a gente vai vendo, através das situações que vem ao nosso encontro, se a gente pode servir um pouco mais, se a gente pode ser capaz de fazer uma sopa, de costurar uma roupinha para dar para uma criança que está numa situação terrível. Então, essas situações que às vezes a gente considera, e né, também, com esse olhar da tristeza exagerada, olha que desgraça está acontecendo, também está dentro das leis. Lei de progresso, lei do trabalho, leis de mudanças aí, de tantas e tantas coisas que acontecem no planeta para melhoria do planeta, para a melhoria do ser humano. E o planeta melhora quando o ser humano melhora. Não adianta a gente dizer, ano que vem eu quero que seja um ano de paz. Vai ser um ano de paz se nós mexermos com a nossa paz interior. Porque as árvores, os rios, não é? As montanhas já estão em paz, estão nos seus lugares perfeitos, cumprindo o seu papel ali de trazer a sombra, de aliviar o ar. Tanto que grandes trabalhos espirituais, como está também no livro Voltei, do irmão Jacob, psicografia de Chico Xavier, foram feitos, quando ele logo desencarnou, levaram o espírito dele para a praia. Ele, a filha dele, que já tinha sido desencarnada, também que o recebeu junto com os espíritos de luz e Bezerra, levou ele para a praia lá do Rio de Janeiro, para receber a energia, da facilidade da energia dos espíritos de luz na brisa do mar, na água. Então, veja bem como a gente tem que aproveitar, olhar para o lado e ver o que a gente tem de bom ali. Às vezes a gente está perto de árvores, de bosques, né? de campos, às vezes estamos perto de água. A gente está aqui em São Paulo, né? Eu e o Damião estamos aqui em São Paulo, não estamos tão perto de praia assim. Mas se as pessoas que estão conosco ou que vão nos ouvir depois estão perto do mar, aproveitem a energia para fazer uma prece, para emitir uma prece para outras pessoas que estão precisando mais, ali na frente da água, molhando de repente só os pés, ou então sentado na areia. Né? Se está perto de árvores, está numa casa que tem jardim, abraça as árvores, conversa ali com as rosas, com as flores, porque tudo é energia de Deus. E facilita o nosso lado bom, facilita essa nossa doação de energia no bem, no amor. Vamos sim buscar o autoconhecimento, vamos buscar o servir, vamos buscar esse BIP dentro de nós que o Evangelho traz para a gente, mas alguma coisa a gente tem que começar a fazer diferente para que as coisas aconteçam diferente. Está parado aí na sua mediunidade, como nós falamos, vamos arranjar um jeito de servir. Não tem como ir na casa espírita, trabalhar. Faz o seu trabalho mediúnico através de levar a palavra. Nós, quando fazemos palestra, Damião aí nesse trabalho maravilhoso de tantos anos na a Rádio Boa Nova, levando a comunicação, levando os trabalhos de auxílio dele e de outros, né, de falar palavras que a gente precisa refletir, é o uso de mediunidade no bem. Nós não somos trabalhadores de Jesus somente sentado atrás de uma mesa ou dentro de 4 paredes. Nós podemos auxiliar muito de várias formas, basta buscarmos e olharmos melhor em volta para ver o que a gente pode fazer para ser útil, para servir. Olha, Celina Sobral falando com a gente de servir nos dias atuais, sabe? E, Celina, eu queria que você comentasse um pouco para a gente também, né? Quando a gente fala de servir aí no tempo. A caridade moral, ela pede também que tenhamos tolerância para com as imperfeições dos outros, e a caridade moral também nos pede, né, Celina? Paciência com as nossas limitações, né, Celina?
Exatamente, Damião, muito bem intuído sempre. Tolerância com as imperfeições alheias e paciência conosco mesmos. Será que a gente está tendo? Será que quando a gente é testado ali naquele pontinho que está doendo muito na gente e a gente devia entender se colocando no lugar do outro, será que a gente está fazendo isso? É outro treino, porque a gente não muda de uma hora para outra. Lógico, já somos espíritos milenares, mas a gente precisa ainda reciclar certos ensinamentos que Jesus e o Evangelho traz para a gente, e independente até de sermos espíritas ou não, de repente muita gente está assistindo a gente, católico, evangélico, messiânico, etc., não importa, budista, né, que possa refletir nesse sentido. Olha, eu tenho que me colocar muitas vezes no lugar do outro. Eu tenho que ser tolerante, sim, até mesmo com situações de doenças nossas, que a gente sabe que é o espírito se libertando de muitos males, e estamos colhendo o que nós plantamos, nada acontece com a gente por acaso, não é? O Espiritismo é consolador quando nos esclarece isso lá no seu capítulo 6 do Evangelho, Cristo Consolador, que nós somos responsáveis, podemos tudo, fazer tudo, mas somos responsáveis pelas nossas escolhas e pelo nosso plantio agora. Não está legal agora? Vamos mudar, porque a gente sabe que a gente está colhendo o que a gente plantou no passado. Nós sabemos por que estamos aqui, de onde viemos e para onde vamos. O Espiritismo fala isso para a gente, nos esclarece que somos espíritos imortais, que não vamos deixar de existir. Então, tudo que a gente fizer, tudo que a gente aprender, é para o nosso bem ou até para o nosso prejuízo. Então, sermos tolerantes com tudo e com todos é um passo na nossa evolução. E a paciência com as nossas imperfeições também. Sabermos que temos que melhorar, mas investirmos nisso. A vontade firme lá de fazer melhor. Vamos errar muitas vezes. Grandes cientistas, grandes nomes aí, que temos hoje, benéficos como luz, como avião, como outras coisas, foram insistências. Não tentaram uma, duas, três vezes e desistiram. Não. Então, a paciência também conosco, com nossos erros, é um grande empurrão também para frente. Olha aí, a gente costuma falar que próprio Walt Disney tentou mais de 60 vezes para conseguir a Disneylândia, para conseguir o que temos hoje como grande lazer para gente do mundo inteiro. Não é se a pessoa tivesse desistido? Então, a gente não pode desistir da gente. A paciência também é a ciência da paz. Será que a gente está indo em busca desse ponto melhor no nosso interior? Porque, às vezes, é mais fácil a gente conquistar a paciência do que conquistar o completamente livramento do orgulho. O orgulho é o último mal que vai sair do espírito, porque, às vezes, uma coisinha ou outra ainda nos aponta, olha, como foi a história lá de Santo Antônio, né? Que ficou anos e anos e anos lá em retiro, aí o capetinha lá em cima dele, tentando, para que ele não vencesse, ele foi vencendo todo, na sexualidade, nas coisas materiais, e foi um monte de coisa e venceu tudo. Quando estava quase para se livrar de lá e ser o Santo Antônio, o capetinha jogou alguma coisa que dissesse, ah, tá, então agora eu acho que ele vai conseguir, né, buscar a sua vitória, levantar a sua taça do título. Aí foi quando o Santo Antônio fala, eu acho que agora eu consegui mexer nesse lado de vencer aquela tentação e se colocou como se ele estivesse sendo diferente de todo mundo. Mexeu um pouquinho no orgulho. Aí foi quando o capetinha falar, agora eu consegui. Então, quer dizer, às vezes, em certas coisas muito sutis da nossa existência, querendo mostrar que a gente é um pouquinho melhor que o outro, já pegou o orgulho, que é realmente o lado mais difícil de a gente se libertar. Então, tentar a paciência com o outro, que é um ser humano que não é tão fácil, principalmente quando vem realmente nas nossas famílias, pessoas que estão ali juntinho de nós, para que a gente aprenda a amar diferente, como já falamos, para que a gente aprenda a testar esses pontos fracos nossos, é
um desafio que a gente tem que vencer, é uma situação que a gente tem que buscar e ir levando, porque foi uma bênção a gente estar reencarnado aqui para vencer isso tudo, né? Cuidado com o nosso orgulho ali em sutilezas. Olha, Celina, a gente está indo aqui para os nossos 5 minutos finais. Eu lembro muito, né, do nosso pronto atendimento ali, que a Celina fala, gente, deixa um espacinho para eu deixar uma mensagem final. E eu já deixo esse espaço aqui, Celina, para você deixar a sua mensagem de servir nos dias atuais, nos darmos de alguma forma. Celina Sobral. Eu trouxe aqui para a gente, nesses minutos finais, uma poesia de Gabriela Mistral, que era a Lucia de Maria, o pseudônimo de Lucila de Maria, uma chilena que ganhou no Prêmio Nobel de Literatura em 1945, que é a Gabriela Mistral, que se chama O Prazer de Servir, que antes dessas considerações finais eu vou pedir licença para ler essa poesia de Gabriela Mistral, que eu acho muito bonita e que tem tudo a ver com servir, que a gente se encontrou hoje para falar sobre isso. Toda a natureza é um serviço. Serve a nuvem, serve o vento, serve a chuva. Onde haja uma árvore para plantar, plante a você. Onde haja um erro para corrigir, corrija-o você. Onde haja um trabalho e todos se esquivam, aceite-o você. Seja o que remove a pedra do caminho, o ódio entre os corações e as dificuldades do problema. Há a alegria de ser puro e a de ser justo. Mas há, sobretudo, a maravilhosa, a imensa alegria de servir. Que triste seria o mundo se tudo se encontrasse feito. Se não existisse uma roseira para plantar, uma obra a se iniciar. Não te chamem unicamente os trabalhos fáceis. É muito mais belo fazer aquilo que os outros recusam. Mas não caia no erro de que somente há mérito nos grandes trabalhos. Há pequenos serviços que são bons serviços. Adornar uma mesa, arrumar seus livros, pentear uma criança. Aquele é o que critica. Este é o que destrói. Seja você o que serve. O servir não é faina de seres inferiores. Deus que dá os frutos e a luz serve. Seu nome é aquele que serve. Ele tem os olhos fixos em nossas mãos e nos pergunta cada dia: serviu hoje a quem? A árvore? A seu irmão? A sua mãe? A quem nós servimos hoje? E fica aí a nossa reflexão, realmente nos corações amados, nos corações sofridos, nos corações alegres, nos corações tristes, naqueles que estão ligados a nós de alguma forma nesse momento, que a gente possa pedir a Deus força para sermos seres humanos melhores, servindo de alguma forma, que a gente possa ser útil, porque não vale a pena a gente reencarnar para só ver a vida passar e deixar a vida passar, como diz a música, não. Vamos arrumar uma forma de sermos úteis, nem que seja em pequenos serviços, como diz Gabriela Mistral, nem que seja naquelas situações que a gente diga, nossa, ninguém está me vendo, parece que eu não estou fazendo nada, mas se a gente sabe que está dando o nosso melhor e tem aquela vontade firme de servir, de auxiliar, de alguma forma, Jesus vai trazer até nós essas oportunidades. Jesus é o maior de todos os empresários do planeta, governador do nosso orbe. Então, vamos nos colocar nas mãos de Jesus, nas mãos de Deus, nas mãos de Maria Santíssima e dos nossos mentores de luz, para sermos melhores, sim, para fazermos valer a pena estarmos aqui reencarnados nos dias de hoje.
É isso aí, Damião. Eu te agradeço tanto, tanto essa oportunidade. Nossa, sem palavras. Você é um querido, sempre, sempre. Ai, Celina, obrigado. Agradeço eu, né, Celina, essa oportunidade de estarmos aqui no Sensibilidade mais uma vez. E hoje falando de um tema tão lindo demais, né? Servir nos dias atuais, nos doarmos de alguma forma. Celina Sobral, gratidão, gratidão, gratidão. Um ano aí de 2024 de muitas realizações para todos nós, tá, Celina? Para todos nós, parabéns pelo seu trabalho, Damião. Você é sempre um grande servidor. Que Deus te fortaleça muito para que você continue sempre nesse trilhar aí, nesse caminho de aliviar, de esclarecer e de abraçar tantos corações. Um ótimo ano também para todos aí, que a gente possa buscar o melhor e ser realmente melhor. Gratidão a todos que estiveram conosco, que vão estar, né? E que essas oportunidades sempre se repitam dentro dos nossos merecimentos, né? Que a gente possa estar junto por muito tempo, Damião. Deus te abençoe muito e a todos. Olha, gratidão, gratidão, obrigado, gratidão, Celina. Obrigado a todos que nos acompanharam em mais este programa. Semana que vem estaremos juntos com mais um Sensibilidade. Até lá. Tchau, gente. Você ouviu o programa Sensibilidade.